Bom, pessoal, então vamos começar aí, aproveitando que já tem bastante pessoas aí na nossa aulinha online. Pessoal, o que a gente vai abordar hoje? Primeiramente, tá? Vamos fazer algumas observações aí do nosso dia a dia, né? A primeira que eu quero fazer conforme ontem o Ícaro passou aí no suporte para todos vocês, aí no WhatsApp do suporte do grupo, tá? Hoje haverá uma manutenção do Cefaz de São Paulo, tá? E o Cefaz de São Paulo é praticamente onde nós temos aí a maioria dos nossos clientes, né? Emitindo nota. Pessoal, o que acontece quando entra aí o Cefaz em manutenção? Por padrão, tá? Existe o servidor nacional que fica no Rio Grande do Sul. Os estados que não possuem um servidor próprio, se eu não me engano, alguns estados lá como Acre, Roraima, parece que eles não têm servidor próprio. Eles utilizam esse servidor do Rio Grande do Sul. Quando um servidor grande entra em manutenção, como é o caso de São Paulo, existe uma contingência automática do próprio Cefaz em redirecionar, tá, as autorizações, as validações da nota para esse servidor nacional. Sempre existe uma dúvida, tá, em relação a isso aí. O que acontece? Quando existe aí a contingência total, quer dizer, nós temos uma contingência que é uma contingência que os servidores estão fora, que a gente nunca aconteceu isso, pelo menos eu não me recordo, né? É uma contingência offline. Tem cliente que acha que dá para tirar nota e depois transmitir. Não é, tá? Não é igual o SAT. Se por um acaso o sistema entrar numa contingência total, o cliente nosso ele tem que estar munido aí de notas avulsas para poder fazer a emissão. Nota avulsa essa feita em papel moeda, tá? Ele tem que ter algumas notas dessas guardadas para poder fazer uma emissão numa situação adversa dessa, onde está tudo fora. Compreendido, pessoal? Então não existe esse negócio de autorização offline, eu tiro a nota, não atende, ele guarda lá bonitinho a nota e depois a gente transmite, tá? Não funciona assim. Então se todo o Cefaz sair fora, é uma necessidade aí de fazer uma contingência no papel mesmo. E aí parece que há até 10 dias para transmitir essa nota para o Cefaz, se eu não me engano. Se alguém tiver uma informação diferente aí pode me corrigir, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria mencionar aí para vocês, tá? A segunda é uma coisa que eu já bati bastante o pé aí, em relação à nossa pasta aí, amiga, conhecida, tá? Vou entrar aqui para vocês verem. Dentro, nossa velha amiga, pasta esquemas, tá, pessoal? Novamente aí, ontem peguei uma ligação com o Oziel aí, que ele não conseguia autorizar a nota porque dava diversos erros de esquema. Aí o Oziel pegou essa nota, copiou o conteúdo do XML e fez aquela validação que vocês comumente fazem lá, que é naquele validador do XML no Cefaz do Rio Grande do Sul, tá? E aí, para surpresa, o que aconteceu? Não tinha erro nenhum no XML do cliente, a nota estava perfeita, tá? O que acontece? Quem que sabe me dizer por que isso aconteceu? Por que dentro do emissor EXE dava um monte de erro, mas na hora que validou lá no Cefaz do Rio Grande do Sul, a nota estava perfeita? Quem que sabe me dizer por que isso aí? Aquele esqueminha lá que tem dentro da pasta esquema tem um link, né, que ele usa como intermediário para fazer a autorização, né, e se eu não me engano às vezes está desatualizado e aí não autoriza. Não é isso, tá? É Não assim, ó. Não é assim, mas... isso aí é do certificado A1 para autorizar o SAT. O que acontece é o seguinte, ó. Vamos martelar mais uma vez em cima disso, tá, pessoal? Para todo mundo entender aí. A pasta esquema é um gabarito, igual um gabarito de prova. E ele vai fazer uma comparação desse gabarito, tá, com o que eu estou tentando enviar para o Cefaz. Ele não conversou com o Cefaz ainda. É importante a gente bater nisso aí para a gente entender a finalidade da pasta esquema, tá?
A pasta esquema é um gabarito. Então, vamos supor o seguinte. Existe uma informação que ela tipo pagamento, que está na minha nota, e o tipo pagamento que eu pus na minha nota é tipo 10, por exemplo. Lá nesse gabarito da pasta esquemas, está dizendo que ele aceita de 1 a 5. O que vai acontecer? Eu vou tentar passar o tipo pagamento 10. O gabarito nosso, que a pasta esquema está dizendo que ele só aceita de 1 a 5, ele vai dar erro de esquema no XML. Porém, lá no Cefaz, ele já está aceitando de 1 a 10. O problema é que a pasta esquema está desatualizada. Quando vocês tiverem uma pasta esquema desatualizada, a comparação do XML que o nosso cliente está tentando emitir com essa pasta esquema, que é o gabarito da nota, ele simplesmente não vai deixar a nota passar. Aí você não consegue autorizar a nota, não é porque a nota está com erro, é porque a pasta esquema está desatualizada. E aí, o que muita gente faz? Pega lá, renomeia a pasta esquema para outro nome e toca o barco. O que vai acontecer? Quando houver algum erro de esquema realmente no arquivo do nosso cliente, a gente não vai saber, porque vocês renomearam a pasta esquema para um outro nome e aí nós perdemos o gabarito de comparação. Isso evitaria de vocês terem que pegar o arquivo e jogar lá no Cefaz do Rio Grande do Sul. Então, sempre tenham a pasta esquema atualizada. Se você não tiver a pasta esquema atualizada, ele pode dar um falso erro. Tá? Ele pode dizer que existe um erro no esquema, mas não existe um erro no esquema do XML. Vocês compreenderam? Deu para entender, pessoal? O Reis mencionou aí, ó. Sim. Se você renomear a pasta, Rafa, se a nota não tiver nenhum erro de verdade, você renomeou a pasta esquema que está velha, a nota vai passar. Só que na próxima vez que o cliente cometer algum erro, ele colocar uma informação errada, está faltando um dígito no CPF, qualquer coisa, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que deu erro de esquema 255 e vocês não vão saber do que se trata, porque a pasta está velha. Então, sempre deixem uma pasta esquemas atualizada, tá? Basta entrar com a versão 4 lá, né? Você vai entrar no site do Cefaz, só jogar no Google lá, esquema XML, Cefaz, vai pegar aquele esquema, é uns arquivos chamados XSD, tá? E é só substituir o conteúdo que está dentro da nossa pasta aqui, ó. Vai abrir a pasta esquema, NFE 4.0, tá? Só trocar esse conteúdo pelo que vocês baixaram do Cefaz. Tem que ser feito isso, pessoal. Senão vocês perdem tempo aí, vocês vão pegar, mandar enviar para o Cefaz, vão abrir o arquivo no bloco de notas, vão copiar o conteúdo, vai jogar lá no site da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, e aí o que vai acontecer? Aí vai validar, vocês vão ter que olhar lá qual que é o erro e tal. Aí é o tempo que tomou. Se a pasta esquema estiver com o nome correto, esquemas, e com esse conteúdo aqui atualizado, vocês conseguem descobrir o erro diretamente no próprio emissor exe. Tá legal? Então, não confundam a pasta esquema, tá? A pasta esquema é apenas um gabarito. Ele só vai comunicar com o Cefaz depois que ele gabaritar com esses arquivos XSD aqui, tá? Então, por exemplo, NFE XSD, eu passei o conteúdo, ele vai comparar com o XSD, se bater, vai passar. Se não bater, aí ele vai dar uma recusa embaixo. E pior, se o esquema estiver desatualizado, ele vai dar um falso positivo aí de erro. Tá legal? Então, essa é a outra observação que eu queria fazer. Então, agora, terminando as observações da nossa semana aqui, vamos bater um papo aí sobre as atualizações, tá, pessoal? Foi publicado no fórum aí o novo recurso de impressão do Palm Print, utilizando impressão Windows, tá? A gente conhece a impressão Windows. Para o SAT, você vai lá, põe lá o Windows, coloca o nome da impressora e ele começa a imprimir via driver do Windows, tá? E também é possível fazer impressão via Windows, de cozinha e tudo mais, através da configuração dentro do próprio PDV. Porém, quem utiliza o microterminal, o Palm, né, o Pocket, via web ou Pocket via app, precisa do Palm Print exe, tá? Então, o João Pedro disponibilizou aí, tá? Foi passado um e-mail aí para a gerência, para os encarregados, com o link para fazer o download, e eu fiz a publicação do funcionamento aqui no fórum, tá, pessoal? Como é que vai funcionar? Vocês vão pegar o Palm Print antigo, vai remover ele e vai colocar esse Palm Print de 25 de abril que foi disponibilizado, tá?
nós vamos entrar no PDV. Eu vou demonstrar aqui no PDV como a gente configura. Então, entramos no PDV. Para funcionar, pessoal, outras configurações, parâmetros, e a gente vai na guia impressões. Impressões, tá, pessoal? Ó, eu vou pegar aqui essa impressão da chapa e vou mostrar para vocês como é que ela está configurada. Esse é o padrão que a gente configura normalmente uma impressora para ela funcionar com o Palm Print, tá? Eu coloco o nome do local de impressão aqui, tá? Coloco o tipo Palm Print e na porta a gente vai colocar a impressora instalada compartilhada. Então, como é que pode ser esse compartilhamento? Ele pode estar tanto compartilhado na máquina que nós estamos dando suporte, tá? Como ele pode estar numa máquina de rede. Então vamos supor aqui que eu tenho uma máquina chamada PC, então eu vou colocar // PC / o nome do compartilhamento dessa impressora. Acho que todo mundo já trombou uma situação dessa aí no dia a dia do suporte, né? Então, nós vamos colocar aqui o caminho, vamos colocar o tipo da guilhotina, tá? E o Palm Print vai gerenciar essa impressão. Esse é o que nós conhecemos. O que muda com essa nova versão do Palm Print agora, pessoal? Com a versão do Palm Print, ele não vai mais disparar a impressão direto nessa impressora compartilhada na rede. Qual a vantagem disso? É que a gente consegue configurar melhor o tamanho de fonte, a gente consegue deixar a impressão maior. Isso foi uma reclamação recorrente de um cliente nosso aí. Quem se recordar pode se manifestar aí qual que é o cliente. Então, o restaurante Sensação. Isso, restaurante Sensação, exatamente. Então, quando a gente fazia uma impressão via Windows, saía com um layout mais legal, mais bonito assim. Quando disparava direto no Palm Print, era aquela impressão mais simples, tá? Porque não tem recursos avançados de impressão. O que mudou, pessoal? Para funcionar agora com o novo Palm Print, versão impressão Windows. Funcionará assim, ó. Vou pegar o local de impressão bar aqui e vamos alterar, tá? Mesma coisa, a descrição vai ser o nome do local da impressão. Então, aquele nome de local de impressão que vocês já sabem, configura lá no Atende, né? Vocês colocam lá na pizzaria alimentação o local de impressão, é esse local aqui, tá bom? E aí, nós vamos mudar aqui, em vez de pegar a opção como Palm Print, nós vamos deixar aqui como PDV Windows, tá bom? PDV Windows. E na porta, pessoal, simplesmente a gente vai colocar o nome da impressora como ela está instalada no sistema, tá? Vocês vêm aqui em dispositivos impressoras, tá? Dispositivo impressora, vai copiar o nome da impressora que você quer, ó. Por exemplo, se eu quisesse POS 80C, eu viria aqui, colocava aqui POS 80C e ele vai localizar no Windows uma impressora com este nome. Compreendido, pessoal? Então, essa é a mudança. E aqui é só deixar guilhotina, tipo de comando não importa, esse imprimir no SF fica desligado, tá? E aqui, ó, habilitar a impressão no SF também fica desligado, tá, pessoal? Então, quando estiver configurado desta maneira, PDV Windows, nome da porta, o nome da impressora e o Palm Print atualizado estiver funcionando, ele vai pegar a impressão Windows gerenciada pelo Palm Print, tá? O que acontece, pessoal? Só para a gente fechar o raciocínio aqui. Quando nós trabalhamos com a impressão de cozinha direto do PDV, eu posso disparar a impressão direto pelo PDV, cozinha, chapa, pré-fechamento e tudo mais. Quando nós trabalhamos com aplicativos externos ou um dispositivo externo como o microterminal, o microterminal não é o PDV, então ele precisa de alguém que gerencie a impressão. E quem vai ficar vasculhando o banco de dados para ver se existe alguma impressão pendente é o Palm Print. Por isso houve essa necessidade aí de fazer essa alteração, tá? Para poder pegar a configuração da impressão Windows também pelo Palm Print. Tá bom, pessoal?
Eu quero saber aqui, eu expliquei, eu quero saber, alguém tem algum questionamento em relação a isso aí. No caso, o controle do tamanho é feito aqui na esquerda mesmo, né? Na tamanho fonte impressão Windows, né? Isso, ó. Como está aqui lá no próprio fórum, tá, pessoal? Publiquei no fórum. Ali a documentação já menciona, tá? Então, ó, tá vendo? Impressões cozinha, deixar o tamanho da fonte da impressão Windows como 11. Em parâmetros 1, deixar a coluna do cupom como 30, tá? Isso vai fazer o quê? Que o cupom fique bastante grande, tá? Tá? Vai deixar bem destacado exatamente como esse cliente aí, é Restaurante Sensação, né? Isso. Ele pediu para nós aí, tá bom? Então ele vai pegar essas configurações. Agora, importante, tá, pessoal? As configurações, por exemplo, de corte do papel, ele vai pegar dentro da própria impressora, tá? Então vocês vão lá na impressora Windows, propriedades da impressora, vai lá em configurações avançadas e vai ter lá corte, fim do documento, tá? Ou fim da impressão. Beleza? Então, e ontem aí também o Adolfinho aí pode falar pra gente aí o que aconteceu ontem, Adolfinho aí, negócio da impressão, explica aí, pessoal aí. Você pegou aí? A impressão daquele caso do Leopoldo? Isso. O que você fez lá? O que estava acontecendo e o que você fez? Ele tava imprimindo o documento e cortando no final do documento. Só que aí eu fiz alteração pra ele imprimir no final da página. Aí saiu toda a informação que ele tava cortando na metade. Então isso aí, beleza, Adolfinho. Então o que existe? Ó? Existe o corte da impressão no final da página e no final do documento. Você colocou no final do documento, é isso, Adolfinho? Não, ele tava no final do documento, eu pus ele no final da página. Final da página, tá, pessoal? Então, o tipo de corte às vezes também influencia, tá? Quando ele atendeu o Leopoldo ontem, saía a impressão, tá? E a impressão, antes de terminar o fechamento do caixa, ele cortava, bem na hora que vinha o resumo. Aí foi feito aí a mudança em que momento o driver da impressora ia fazer aí o corte do documento, tá? Então isso aí é configurado direto no próprio dispositivo, tá? Ó, propriedades da impressora, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Acho que ele está aqui em configurações do dispositivo. E aqui tem, ó, pessoal, ó, Paper Cut, tá vendo? Ó? Full Cut at Dock End. Aí você pode mudar aqui para outras opções, ó. Se eu não me engano, a Touch ID, né, da Control ID, ela vem por padrão como parcial. Aí ela corta o cupom por, se eu não me engano, no máximo 30 centímetros. Aí Entendi. tem que alterar para Full Cut também. E aqui, ó, aqui tem o que o Adolfinho falou aqui, ó. Tá vendo? Ó, Full Cut at Dock End, quer dizer, final do documento. Ou Full Cut at Page End, quer dizer, é o final da página, tá? Então isso aqui influencia se ele corta antes ou depois que a impressão está completa, tá? Então aí vocês podem modificar isso aqui para ver qual que se adequa melhor. Aí no caso aí o Gabriel colocou aqui, né, Page End, tá bom? Final da página. Então as opções de guilhotina, pessoal, com essa configuração do Palm Print usando a impressão Windows, vai pegar os cortes daqui, tá? Não adianta vir aqui configurar aqui o tipo de guilhotina, que não vai influenciar em nada, tá bom? E o detalhe também, tá? O acionamento da gaveta nesse caso também, se houver, mas aí no caso vai envolver aí só na parte do PDV, também pegaria de lá, mas aí no caso, como a gente está usando para outras impressões, como por exemplo o SAT, ele pega da própria impressora também. Tá legal, pessoal? Então eu queria só fazer essa observação aí para a gente ver as novidades, tá bom? E vamos dar uma olhadinha agora em outra novidade do sistema aí, para a gente reforçar. O Mauro pediu aí para eu mostrar mais uma vez para vocês aí, eu fiz na época uma breve explanação aí desse recurso. Então nós vamos ver agora novamente aí. Então nós vamos ver agora a impressão de contrato, tá? E de proposta comercial dentro do sistema aí do Atende Smart. O que nós temos é um recurso que, vamos supor que você tem aí uma empresa que fornece algum tipo de serviço. Você envia máquina para locação,
você loca equipamento, ou por exemplo, nós trabalhamos aí com uma consignação. E para você poder fazer um contrato com esse cliente, para ele entender que ele vai levar a mercadoria e depois a partir de tantos dias ele tem que trazer a mercadoria que sobrou, faturar a diferença, às vezes é necessário fazer um contrato aí, tá? Uma tratativa com esse cliente através de um contrato. E o nosso sistema não possuía isso aí. A gente simplesmente vinha aqui, né? Fazia um pedido para o nosso cliente, imprimia esse pedido e o cliente saía com o pedido aí dos produtos, tá? Agora imagine numa situação de consignação, nós temos que determinar aí algumas regras, né? O cliente não pode simplesmente pegar um pedido consignado e ficar o resto da vida com os produtos, né? Então, para isso foi pensado o quê? Um contrato, tá? Para que ele saiba exatamente os produtos que ele está levando, quais são as regras, tá bom? Como é que foi feito isso, pessoal? Então, inicialmente, esse módulo tem que ser habilitado aí, acredito aí que pelo campus, tá? O campus que vai lá ativar as funções que existem dentro do sistema, tá? Do Atende Smart. É um módulo à parte, então conversar aí com o comercial, quem tiver interesse aí tem que conversar com o comercial para saber se tem direito, tá? E o que nós temos? Processo de configuração. Eu vou primeiro mostrar como é que a gente faz para poder gerar esse contrato e como ele funciona, tá? Então, primeiro, uma vez habilitado o módulo aí, tá? Aqui na nossa empresa, o cliente contratou, habilitou o módulo, nós temos que vir aqui e habilitar a possibilidade do usuário fazer aí o uso desse recurso, tá? Então, em cadastros usuário, nós vamos lá na parte do usuário PDV outros, tá? E aqui embaixo, ó, nós temos a opção de habilitar proposta comercial. Isso tem que estar assinalado para que os botões de proposta comercial e o de contrato apareçam disponíveis aqui dentro. Tá legal? E como é que funciona esse contrato, pessoal? Eu vou pegar aqui um contrato já preparado para vocês entenderem. Repare aqui, ó, que eu estou dentro aí de um pedido, tá? Pedido número 6. O cliente é o Alessandro Silva. E aqui, ó, eu vou clicar no gerar contrato, pessoal. Ele vai trazer uma lista dos contratos que eu tenho pré-cadastrado, tá? E vai trazer para mim aqui as informações. Pessoal, o que é isso aqui, ó? Eu vou ensinar vocês a como cadastrar o contrato para que ele tenha esse comportamento aqui, ó. Todos esses itens que vocês estão vendo em vermelho são informações que o contrato obteve diretamente do banco de dados, tá? Então ele pegou aqui, ó, o número do documento, que é o pedido 6. Ele pegou a data e hora, pegou os dados do emitente, tá? Que no caso aqui está como Celso Burger. Lembrando que o Atende pode ter múltiplos emitentes, tá? E aqui ele pegou o quê? Ó? O CPF, CNPJ do cliente, o nome do cliente, tá? E endereço, ó. Então, qual que é a função desse contrato aqui? Você tem um contrato padrão, por exemplo, nesse caso aqui é um contrato de consignação, a gente monta um texto, tá? Fixo, o cliente monta um texto fixo e nós colocamos ligações com o banco de dados. Então, na hora que eu for gerar um contrato, ele pega as informações do documento que eu estou manipulando no momento. Tá bom, pessoal? Então, ele conseguiu pegar ali as informações do documento. Como é que é montado isso, pessoal? Se eu vier aqui, ó, em vendas, contrato, eu cadastro o contrato e aqui nós vamos entender o funcionamento disso aí, tá? Esse contrato que vocês viram agora em tela é o contrato aí que foi montado aí desta maneira. Então isso aqui é um texto fixo, ó. Por este instrumento particular, razão social, aí nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos aqui uma macro. O que é isso? Ele vai substituir esse texto aqui, que é essa macro, pelo conteúdo do pedido que nós estamos gerando o contrato. E isso ele vai fazer com todos os outros campos que nós temos aí dentro das tabelas do Atende.
Na prática, como é que vai funcionar isso aí, ó? Eu vou fazer um contrato bem simples aqui, só para a gente entender. Novo cadastro, vou dar um nome para o meu contrato, ó. Contrato de venda. Contrato de venda. Descrição, contrato de venda padrão. Tá legal? E aqui eu vou começar a montar meu texto, pessoal. Vou colocar aqui, ó, assim, ó. A empresa Ctrl P Sistemas situada na Avenida Guapira 521 vem por meio, tá? Isso aqui é um texto meio aleatório aqui, né? Deste contrato firmado com, quem é com aqui? Aqui nós vamos colocar, por exemplo, o nome de quem vai estar recebendo esse pedido. É o contrato firmado com, aí nós vamos pegar a informação da onde? A gente vem aqui, ó, tabela NF destinatário. Tá legal? E aqui a gente coloca o campo que está na tabela. Nós vamos colocar o nome do cliente e do pedido que vai receber isso aí. Então a gente coloca aqui no campo nome. Ó, ele achou? Ele achou aqui, ó. Então na tabela NF destinatário a gente pega o campo nome. E aqui na frente, ó, eu coloco inserir a macro, ó. Copio e colo. Tá legal? Colei aqui. E com isso eu vou fazer com todos os outros campos que existem das tabelas do Attend. Então todas as tabelas do Attend, todos os campos eu consigo inserir uma macro que será substituído pelo conteúdo do pedido que nós estamos vendo. Vamos fazer um teste aqui, ó. Então a empresa Ctrl P Systems, situada na Avenida Guapira 521, vem por meio desse contrato firmado com, vou salvar aqui, tá? E vamos lá no pedido, ó. Vendas, pedidos. Vou fazer um novo pedido, ó. Novo pedido. Vou colocar aqui um cliente. Tá? Natureza de operação, aquele padrão que a gente já conhece para montar o pedido. E vai lançar produto e tudo mais. Então, inclusive, tá, pessoal, na macro eu consigo colocar também os produtos, tá? Ó, vou gravar aqui. E legal, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho gerar contrato e tenho o proposta comercial. Já explico o proposta comercial. Gerar contrato, eu venho aqui, ó, contrato de venda. Quando eu clicar o contrato de venda, pessoal, ele vai substituir aquela macro que eu busquei do banco de dados pelo conteúdo do pedido que eu estou vendo. Tá legal? Então como é que ficou o nosso texto? Ficou o texto fixo que eu coloquei, ó, empresa Ctrl P Sistemas, situado na Avenida Guapira 521, vem por meio desse contrato firmado com Janine Granda, que é o nome do nosso destinatário da nota, e aí eu vou completando. Vou buscar o endereço desse cliente, vou pegar o documento desse cliente, tudo criando macros, tá? Mesma coisa. Vem aqui, ó, vamos lá procurar no contrato aqui de novo, vou editar aquele contrato, ó. Qual a próxima macro que a gente pode ter aqui, ó? Documento. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Vamos ver se tem na tabela. Vamos ver se tem aqui, ó. Documento, ó. Insiro a macro, copio e coloco aqui, ó. Compreendido? Então eu vou montando. Tenho um texto fixo que sempre vai aparecer em todos os meus contratos. E eu vou colocando macros para preencher o contrato de acordo com os dados do meu destinatário. Basicamente é isso, e eu consigo fazer isso com a maior simplicidade, como estou fazendo agora, ou até mais complexo, colocando aí todo tipo de informação que eu quiser nesse contrato. Tá bom? Salvei. Mesma coisa, venho lá no Vendas Pedidos, gero o contrato. Qual contrato eu quero? Eu posso ter múltiplos contratos, tá? Eu posso ser uma empresa que trabalha com consignação, trabalho com venda. Então aqui eu vou pegar meu contrato de venda aqui, ó. Ele não pegou aqui, eu posso ter colocado aí. Ah, acho que eu esqueci de salvar a macro ali.
tá? Mas é assim que eu vou montando, vou colocando aqui as informações e monto aí o contrato. A diferença, por exemplo, na proposta comercial é que quando eu clico em proposta comercial, pessoal, o que ele faz, ó? Em vez de eu estar firmando um contrato com o meu cliente, eu posso estar enviando uma proposta para ele. Por exemplo, eu loco máquina, ele liga para mim e fala assim, olha, eu quero saber qual que é as condições aí para a gente locar uma máquina, sei lá, um andaime, qualquer coisa. E aí eu venho aqui, coloco o destinatário, tá? Seleciono qual é o contrato que eu quero, ele vai substituir o conteúdo aqui embaixo, tá bom? E aqui eu coloco um ok e envio para ele por e-mail, pessoal. Bem legal isso aí. Então eu posso ter tanto o contrato como eu posso ter uma proposta comercial, tá bom? E agora corrigindo o que eu falei, tá vendo o NF destinatário documento? Por que ele não trouxe? Ele não trouxe porque aqui o cliente que eu coloquei não tem CNPJ. Vamos ver se a gente tem algum CNPJ aqui, ó. Tem aqui, ó. Então vamos substituir pelo Alessandro aqui, ó. Vou salvar. Vamos gerar o contrato novamente, ó. Ok? Então é isso, pessoal. Então essa é a ideia do contrato, como nós montamos o contrato, tá? A documentação disso já está disponível também no Attende. A documentação do Attende está lá nas novidades e também está no fórum, tá? No fórum foi publicado aí pelo analista Cícero e deixou as informações lá. Tá legal, pessoal? Então esse foi o vídeo aí, tá? Que a gente está fazendo aí sobre a geração do contrato e proposta comercial.